Para aqui estava bastante nevoeiro. And then when we come to Esgueira, it's like nothing happened. E quando chegámos a Esgueira parecia que não existia, que não havia nada. It was sunny. Estava sol. And I tell my wife, if we tell those people, and the way was very bad fog, maybe in Esgueira nobody believe us. E eu disse à minha esposa que se eu dissesse às pessoas que durante o caminho tínhamos apanhado nevoeiro, se calhar em Esgueira ninguém ia acreditar em nós. Okay, so is it okay? I'm okay? I'm good? Good? Good. Okay. Today we're going to continue our Bible study. Vamos continuar hoje o nosso estudo bíblico. How to be a good servant. Como ser um bom servo. I tell last week we'll begin this and we have 3 points we're going to go through it. Nós começámos na semana passada e vimos já 3 pontos, vamos continuar sobre ele. First we said we're going to learn to be servant to God. O primeiro nós vamos aprender a ser um servo de Deus. And then we said we're going to learn how to be a good servant to the brothers and sisters. Depois vamos aprender como ser um bom servo para os irmãos e irmãs. And then we're going to learn how to be servant to the next one, to everybody. E agora vamos aprender como ser um servo para o próximo, ou seja, para toda a gente. The idea is when God, the Son, Jesus Christ, coming on earth, A ideia é que quando Deus, em Jesus Cristo, vier à Terra, He was the servant of man. Ele foi o servo dos homens. And He left His glory, Ele partiu na sua glória. and then He come here to serve E Ele veio para servir and bring us salvation. Amen? e nos trazer a salvação. Let's open to the James chapter 4, Vamos abrir em Tiago 4, verse 6. versículo 6. And then we're going to go forward where we stay last week, excuse me. Oh, last month as well. No, it was one week before. Então, Tiago 4, versículo 6. Antes dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. The Bible here says in the verse 6, James chapter 4, verse 6, God give more grace to the one who is not proud. A Bíblia diz aqui que Deus, This is what we read, right? Deus dá mais graça para aqueles que não são orgulhosos And to the humble. e aos humildes. And then it says in verse 7, submit yourself therefore to God. E diz no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. We said last time, you cannot submit if you're not humble. E nós conseguimos ver na última vez que não era impossível submetermos se não fôssemos humildes. You cannot serve if you're proud. Que era impossível servir se fôssemos orgulhosos. And that's a big one right there. If you're a proud person, you cannot be a good servant. Esse é um grande problema. Se for uma pessoa orgulhosa, não podem ser um bom servo. But today we're going to go forward with our study. That's very early. We're going to be finished quick today. E hoje vamos continuar o nosso estudo. But today we're going to find out here that in order to serve the Lord, not just you have to be not have proud in you. E nós vamos ver que para servir ao Senhor não é preciso apenas não termos orgulho em nós. But it says here you must deny yourself in order to serve the Lord. Mas temos também que nos negar a nós mesmos para servir a Deus. What this means to deny yourself? E o que é que significa isso de negar-nos a nós mesmos? Well, let's open up to the Luke chapter 9 Vamos abrir em Lucas 9, and verse 23 and 24. versículos 23 e 24. Those new people, if they don't have a Bible, we can loan them one from here. Se precisarem de Bíblias, temos aqui Bíblias à frente. Então, Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. So, in order to serve the Lord, Então, para servir ao Senhor, because
It says here, if you want to follow me, we said last week, we are Christian is the name given from the people to us. E se nós queremos seguir a Cristo, o nome cristão é dado às pessoas para nós. But what the name God give it to us? Mas qual foi o nome que Deus nos Come on, deu? tell me, what's the name of what God give it to us? What? Christian is the name what people give it to us. What the Lord said. Look here, we just read. Seguidores de Cristo. Verse 23. Did you translate? No, did you not translate what is the name of God? Sim, qual foi o nome que Deus nos deu? Okay, so, and he said unto them, if any man will come after me, E se alguém quiser vir após mim, what this means to come after him? o que é que This significa? verse, this word, what is really a little bit funny sound. What is this? Após mim, Follow me. What is the name? siga-me, siga-me. See, that's what God calls us. É isso que Deus nos chama, seguidores. We are followers of Christ. Somos seguidores de Cristo. And so when the Bible said, you want to follow me? E na Bíblia diz, se me querem seguir, ainda vocês querem seguir-me? It says that let him deny himself. Negue-se a si mesmo Then it says, take up his cross and follow me. e tome cada dia a sua cruz e siga-me. And it's interesting that it says, take up his cross. É interessante que diz, tome a sua cruz. Cross here means his affliction, his troubles, his problems, whatever you want, his sin, whatever you say, this is our cross to bear. A cruz são os nossos problemas, os nossos pecados, But as we need coisas to que temos. deny ourselves. Mas nós temos de nos negar a nós mesmos And then it says, and follow me. e segui-lo. Verse 24. Whosoever will save his life shall lose it. E vemos no versículo 24, por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. This means if I put myself first, E significa que se eu me colocar em primeiro if I lugar, do my things first, e se eu fizer as minhas coisas em primeiro lugar, then I don't put God first, makes sense. e não colocar Deus em primeiro lugar, And then it says, my life gonna lose it. What do you mean, I'm gonna die? significa que a minha vida irá perder. Isso quer dizer que eu vou morrer? No, here it means I will gonna die spiritually if I'm not follow Christ, if I'm not a Christian. Isso, I'm gonna die spiritually. e significa que morreremos espiritualmente se não seguirmos a In Cristo. Revelation, it's very clear, it says the second death. Em Apocalipse é bastante claro quando fala na segunda morte. So the idea is here, if you follow me, A ideia aqui é, se me seguem a you need mim, to deny yourself, put me first, precisam de se negar a si mesmos e colocá-lo em primeiro lugar. because we want to follow him. How can you follow somebody if you look for yourself? Porque nós queremos segui-lo. Como é que nós podemos seguir alguém se olhamos só para nós? You follow somebody by follow, like the word says, follow. Nós, Put him first. nós Walk after him. seguimos alguém por o colocar em primeiro lugar e ir atrás dele. And then it says here, if you try to save your life, E diz então, se quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la. but whosoever will lose his life, Além de perder a sua vida, watch it, for my sake. salvar a... If you lose read the verse 24 where it says, whosoever will lose his life for my sake. 24. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Yeah. No, 24. Yes. The sake, lose his life for my sake. 24. Luke 8. Por amor de mim, perder a sua vida. See, and then after that it says, see, so the idea is, you take care of your life for you live your life for yourself, A ideia aqui é se vivem a vossa vida para vocês mesmos. that you're gonna get. E o que é que então vão conseguir? You're gonna die in You the don't- second life. Irão morrer na segunda morte. But if you live for me, Mas se viverem para mim, this means if you put him first, if you follow me, that's what this verse means. se colocarem em primeiro lugar e se me seguirem, é isso que significa este versículo. It says here, the same shall save it. Por amor de mim, perder a sua vida a salvará. This means if you put God first, if you follow him, you will save your life. Isto significa que se seguirmos a Deus e colocarmos em primeiro lugar, iremos salvar a nossa vida. So in order to follow the Lord, you need to deny yourself. Então, para seguir a Deus, temos de nos negar a nós mesmos.
to serve the Lord, we have to present our bodies as a living sacrifice. Para servir ao Senhor, nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Look, it's very simple. Serving, it's an act of putting somebody before you. Servir é o ato de colocar alguém à nossa frente. If I am a servant in a house, Se eu sou um servo numa casa, who, let's say, to a rich guy, okay, just make it simple. por exemplo, vamos imaginar um homem rico para tornar as coisas mais simples. When you see those movies, when you have this butler, what's his name, butler? The guy who served with the coffee, with quando- Senor, do you need something else? Quando vemos nos filmes aquelas pessoas que servem That's as a outras pessoas, servant. See, he don't care for himself. eles não se preocupam com eles próprios. Everything what he cares to please the master. Eles apenas querem agradar o seu mestre. So if we are servant of God, Então, se nós somos servos de Deus, everything what I have to care about is how to please my master. a única coisa pela qual tenho de preocupar é como agradar ao meu mestre. See, when the servant in the movie, he come open the door, he doing this, he come bring the coffee, he bring food to the master. E os servos, se virmos nos filmes, eles abrem as portas, trazem comida, café, servem o mestre. In other words, he do exactly what the master have need him to do. Por outras palavras, ele faz exatamente o que o mestre necessita. You see, in order to be a good servant, E então, nós, para sermos um bom servo, I need first to put him first. precisamos primeiro de o colocar em primeiro lugar. If he is not first, Se ele não está em primeiro, then I put myself first. então significa que eu coloquei-me a mim mesmo em primeiro I am lugar not a servant. e não sou um servo. I am just my own boss. Eu sou apenas o meu próprio chefe. But if I'm the servant of God, Mas se eu sou um servo de Deus, he is first. ele está em primeiro lugar. Look to Romans chapter 12. Vejam em Romanos 12. So I said, in order to please him, my body have to be a living sacrifice. Então eu digo que para o servir, o meu corpo tem que ser um sacrifício vivo. You see, the Bible said you should not have another God. You should not serve other God. A Bíblia diz que não devemos ter e servir outros deuses. We should not have another idol. Nós não devemos ter ídolos. But the Bible says in the verse 12, 1 and 2, please read that. Mas vemos em Romanos 12, 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. When you read this verse, did you ever thought about it, what this means, really? Quando leem estes versículos, já pensaram realmente no que eles significam? I mean, it's just a verse, right? É apenas um versículo, certo? But I think this is described very well how to live a Christian life. Mas eu penso que isto descreve bastante bem como devemos viver uma vida cristã. It says that you present your bodies Significa apresentar os nossos corpos a living sacrifice. como um sacrifício vivo. You see, now we don't do any more sacrifice. Nós hoje em dia já não fazemos mais Now sacrifícios. we don't do any more, put a offering and burn offerings and all those. Já não fazemos aquelas ofertas e queimar e os sacrifícios. That the people do that before Jesus come in the Old Testament Isso era o que as pessoas faziam antes da vinda de Jesus no Velho Testamento, for their sins and for their wrongdoing. para os seus pecados e pelas suas coisas erradas. But see, now God says, you don't need to do that anymore. Mas agora Deus diz: vocês não precisam de fazer mais isto. You bring yourself É preciso entregarem-se a vocês mesmos as a living sacrifice. como um sacrifício vivo. This means live for God, that's your sacrifice. E significa que viver para Deus é o nosso sacrifício. And this has nothing to do with salvation. Isso não tem nada a ver com a salvação. You need to be saved in order to do that. É necessário ser salvo para o fazer. But look at what it says in the end of verse 1, end of the verse 1. Mas vemos o que diz no final do versículo 1. It says here, sacrifice holy, then it says acceptable unto God. Diz aqui, santo e agradável a Deus, And then it says, what is your reasonable service? que é o vosso culto racional. See, my
my service, my reasonable service is to present my body a living sacrifice. O meu culto racional é apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. Did you see that? Service come from servant, service. Serviço vem de servir. So if I want to please God, Então, se eu quero agradar a Deus, it's reasonable, it's normal, it's normal to have this body to live for God. é normal ter o corpo para viver para Deus. And then it says here, verse 2, E depois conseguimos ver no versículo 2, then it says, don't conform to this world. para não conformeis com este mundo, What this means you need to choose. o que significa que é necessário escolher You need to choose. Either I serve the world se vamos servir ao mundo or God. ou a Deus. It was one time in the Old Testament when the people was in between God choosing God and the gods of Egypt, when the God told them to get them out from Egypt. Existia um tempo no Velho Testamento em que as pessoas estavam confusas entre escolher a Deus ou escolher aquilo que lhes dizia salvar do Egito. I just speak two sentences and you translate half hours. But the idea is people was going back and forth. Mas a ideia é que as pessoas andam para a frente e para trás. And there was one leader whose name was what is it? Joshua. His leader name was Joshua, who come after Moses. Joshua. Josué. Existia um líder que veio depois de Moisés, Josué. And God presented him and said, look, who are you going to serve? E Deus apresentou e perguntou-lhe quem é que vai servir. And this leader says this, and I have this plaque over my house. When you come into my house, E este líder disse uma coisa que eu tenho numa placa em I minha have a casa. plaque that says, as for me and my house, we will serve the Lord. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. See, God put before them, you want to serve me or you want to serve the world? Deus colocou-lhes a escolha de querem servir a mim ou querem servir o mundo. You need to choose. É necessário escolher. This guy says, okay, I'm going to serve God. Esse homem disse, ok, eu vou servir a Deus. This is exactly what Paul says here. E foi exatamente aquilo que Paulo disse aqui. He says, okay, either you are with the world or you are with God. You cannot please both. Ou vocês estão no mundo ou estão com Deus. É impossível agradar a ambos. And then it says here, be transformed by renewing of your mind. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. And then at the end of this verse it says, look, prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. See, many people they don't know that the will of God is to serve Him. Muitas pessoas não sabem que o desejo de Deus é servi-lo. That's what the Bible says. E é isto que a Bíblia That's what diz. God says. Look, we are here to serve Him. É o que a Bíblia diz, nós estamos aqui para o servir. Now, if we don't serve Him, we serve another Lord, small Lord, Se nós não o servimos, servimos outro the Deus. Lord of this world. O Deus deste mundo. But it's perfect will of God to serve the Father, Mas a perfeita vontade de Deus, servir o our Pai, Creator, o nosso Criador our Savior. e Salvador. So, in order to serve the Lord, we have to present our bodies a living sacrifice. Então, para servir a Deus, temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. To serve the Lord, it requires humbleness. Para servir o Senhor é necessário ter humildade. See, humbleness is something what is really rare. A humildade é algo bastante raro. You know, today not everybody or many people they don't want to be humble. Hoje em dia, muitas pessoas não querem ser humildes. And some people they have the wrong idea to be humble. E muitas pessoas têm a ideia errada do que é ser humilde. See, some people think to be humble is to go with the head down and nobody be the last man. This is humble. Muitas pessoas pensam que ser humilde é andar com a cabeça curvada. Excuse me. But this is not what the Bible says. Mas não é isso que diz a Bíblia. The Bible says humble is exactly opposite. Mas a Bíblia diz que a humildade é exatamente o contrário do orgulho. See, look at Matthew 20, verse 27.
Vejam em Mateus 20, 27. 20, 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 20, 26. Whosoever will be chief among you, let him be your servant. See, the idea here is the one who is over you choose to be your servant. Significa que aquele que está entre vós, que escolhe ser seu servo. He is not your servant because he is lower than you, É seu servo não significa que esteja abaixo de vocês, because he is stupider than you, ou porque é mais estúpido que vocês. or whatever reason you want to, is because he chooses to be lower than you. É por causa dele ter escolhido estar abaixo de vocês. See, the idea is, God, when he come on this earth, he was born in what? A ideia é que quando Deus veio a este mundo, ele nasceu como? A mansion. In a, Ele nasceu numa manjedoura. he could be born in a big castle. Ele poderia ter nascido num grande castelo. After all, he's coming after the David family, a king, earthly saying. Ele poderia ter sido descendente da família de Davi, o rei. Well, God can arrange to be born in a family, in a king family. Ele poderia ter escolhido nascer numa família real. No, he chose to be born in the mansion. Mas não, ele escolheu With the animals. nascer numa manjedoura com os animais. Why? Because he chose to be that way. E porquê? Porque ele escolheu fazê-lo desta forma. Whosoever be chief among you, let him be your servant. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. He need to choose that. É necessário escolher ter essa posição. Even if the position is to be a chief, Mesmo is que, to choose to be servant. mesmo que a posição seja de chefe, é necessário escolher ser um servo. That's called humbleness. E isso chama-se humildade. And that's not a title, E isso não é um título, it's an act. é uma ação. It's an act what everybody needs to decide to do it. É uma ação que todos precisam decidir fazê-lo ou não. So you see, I am not born with the humbleness. Eu não nasci humilde. No, another way around. We are born to be stubborn and we are born to be proud. Por outras palavras, nós nascemos para ser arrogantes e ser orgulhosos. But I need to choose to be humble. Mas eu preciso escolher ser humilde. Look, capítulo 23, same Matthew 23:11. Vejam no capítulo 23 de Mateus, versículo 11. Porém, o maior de entre vós será vosso servo. This is the same thing. Aqui é a mesma coisa. You see, a pastor is the leader of the church. Um pastor é o líder de uma igreja. If you please, is your boss. No, it's not. But legally saying, Legalmente dizendo que poderia ser o vosso chefe. but this I don't care for. Mas eu não me preocupo com isso. Because I want to be your servant. Porque eu quero ser vosso servo. I want to serve you the way Christ served people. Eu quero servir-vos da forma que Cristo serviu às pessoas. I want to be humble. Eu quero ser humilde. And that takes action. That takes willingness to E do that. isso é necessário o desejo de o fazer. But who is the greatest among you shall be your servant. Porém, o maior de entre vós será vosso servo. If you don't want to be a servant, Se vocês não querem ser um servo, you lack humbleness. vocês estão a falhar com humildade. Out. Tem uma falta de humildade. See? I want to be a servant? Yes, I have to do it on purpose. Se eu quero ser um servo, eu tenho que o fazer com propósito. I am not born with that, how do you call this? That, Característica. huh? Característica. See? Nós não nascemos com essa característica. So look to another verse here, says verse 12. Vejam o versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Did you see that? You know what is the idea here? Promotion comes from the Lord. Conseguem ver aqui que a promoção vem de Deus. See, if I stay here, oh, I am your pastor, you know, I'm the authority here. God will say, okay, you want?
Se eu começar aqui a dizer que eu sou o vosso pastor e eu é que sou o ditador, Deus vai me dizer o quê? I'm gonna humble you. Eu vou te tornar humilde. And God says, the one who's gonna humble himself, E Deus diz que aquele que se humilhar a si mesmo, God will exalt. Deus irá exaltá-lo. See, I have a preaching, really, what you have today, everything you accomplish in your life, Eu tenho uma pregação sobre tudo aquilo que nós temos hoje em dia na nossa vida. is because God allowed you to. É porque Deus nos permitiu tê-lo. Anurag, everything you are is because God you allowed you to be. Tudo o que And everybody here in this room, you are what you are because God allowed you to be that way. tudo o que nós somos, todos nós que estamos aqui, é porque Deus nos permitiu sermos assim. I am a pastor because God allowed this and put me in this position. Eu sou o vosso pastor porque Deus me permitiu e me colocou nesta posição. Not because I care to be that way. Não foi porque eu me preocupei em Not ser because assim, I want to be a somebody. ou porque eu quis ser alguém. God will, says, Bible says, you have something against pride, heart. É necessário ter, a Bíblia diz que até está contra os corações orgulhosos. Who shall humble himself shall be exalted. Aquele que se humilhar será exaltado. See, God loves humbleness. Deus ama a humildade. His son was coming in humility. O seu filho veio em humildade. See, if we are not humble, we cannot serve God. Se nós não formos humildes, não podemos servir a Deus. Because we are full of ourselves. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. We are full of worshiping ourselves Nós só nos servimos e adoramos a nós mesmos. and not the King of Kings and the Lord of Lords. E não ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. See, let the Lord promote you. Deixem que Deus vos Lord, promova. let the Lord exalt you. Deixem que Deus vos exalte. Because if I'm doing, Porque se for eu a fazê-lo, I'm proud. eu serei orgulhoso. And God will cut my tree, and I will fall. E Deus vai cortar uma raiz e eu vou cair. Look 1 Peter chapter 5. Vejam em 1 Pedro 5. See, the idea is, if you're not humble, then you cannot serve God. A ideia aqui é que se não forem humildes, não podem servir a Deus. 5 verse 6. 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. And then verse 7. E depois o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. See, it says, humble yourself. Diz aqui então, humilhai-vos a vós mesmos. You know what Peter says? Sabem o que Pedro disse? You humble yourself, and not God will humble you. São vocês que se têm que humilhar a vocês mesmos e não Deus a humilhar-vos. I believe Peter was a very proud person. Eu acredito que Pedro fosse uma pessoa bastante orgulhosa. You remember in what it says, me Lord, I will forsake you. Uh, When Jesus was before being crucified in garden, when he told the people, sim, quando ele negou a Cristo, says, God says, all of you are going to forsake me today. todos vocês me vão abandonar But hoje. you know what Peter said? E sabem o que disse Pedro? Me, I'm going to forsake you. Eu vou abandonar-te. You're wrong, Jesus. I will never forsake you. Tu estás errado, eu nunca irei negar. You know why? E sabem porquê? Because he put himself first. Porque ele se colocou assim em I primeiro am lugar. the man of man. I'm here. You know what he did? E sabem o que é que ele fez? Take a sword in Garden of Eden and he cut the guy ear. Tirou a espada e That was cortou Peter. a orelha de uma pessoa. And the same Peter, you know what he did? E sabem o que é que esse mesmo Pedro fez? He denied Jesus 3 times. Ele negou a Jesus por 3 vezes. Because he was full of himself. Porque ele estava cheio dele mesmo. And I believe now Peter learned the lessons. E eu acredito que agora Pedro tenha uma lição. And God humbled him. E Deus humilhou. And now he said, humble yourself under the mighty hand of God. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, And then he will exalt you in due time. para que a seu tempo vos exalte. Peter, you know how Peter died? Sabem como é que Pedro morreu? He was crucified. Ele foi crucificado. And when he crucified him, you know what he said? E quando ele foi crucificado, sabem o que ele disse? He said, please don't crucify me like the Lord.
Ele disse, por favor, não me crucifiquem como ao Senhor. I'm not worthy to die that way. Eu não mereço morrer dessa forma. And the history says that he was crucified with the head down. E a história diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo, Because he is not worthy to die like his Lord and Savior. porque ele não era merecedor de morrer como o seu Senhor e Salvador. He learned the lesson. Ele aprendeu a lição. And now he said, hey, humble yourself, not like I was. E ele dizia, humilhai-vos a vocês mesmos. You see, but in order to see that, you need to know a little bit the Bible. Mas para o saber é necessário ler a Bíblia. You know, if you know the Bible, you know what the Lord says, you know what the Lord wants, Se vocês conhecerem a Bíblia e o que Deus diz e o que Ele quer, and then you can serve Him better. então podem servi-lo melhor. To serve the Lord requires humbleness. Para servir a Deus é necessário ser humilde. To serve the Lord requires meekness and humility. É necessário ser humilde. Meekness means you make yourself very small. E é necessário tornar-nos menores. See, we need to be small And- so He can be big in our É life. necessário tornar-nos pequenos para que Ele possa ser maior nas nossas vidas. If you want to serve God, you need to be very small in your life, and God be the biggest one in your life. Se queremos servir a Deus, temos de nos tornar pequenos na nossa vida para que Deus seja maior. We as a follower, we need to promote God first, and the biggest promotion in our life must be God. Para sermos seguidores de Cristo, precisamos de colocar a Deus em primeiro lugar e a maior promoção é seguir a Deus. And we need to be lower than Him, E precisamos ser menores que Ele, so He can be the biggest thing in our life. para que Ele possa ser a maior coisa da nossa vida. Look in the Philippians 2, Vejam em Filipenses 2, verse 7. versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Look at what it says here. It says, but made himself no reputation. You know what Jesus did? Sabem o que é que Ele fez? From the King of Kings and from the Lord of Lords, O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. he made himself no reputation. Ele aniquilou-se a si mesmo. Nobody like Jesus in his time. Sorry. Nobody like Jesus. Ninguém in his gostava time. de Jesus nessa altura. Now he's promoted, but in his time nobody loved him. Agora ele é promovido, mas naquela altura ninguém gostava dele. No, so to say, religious people in his time like him. Não existiam pessoas religiosas naquele tempo como ele. He says, he made himself what? No reputation. Diz que ele se aniquilou a si mesmo. And he took upon him the form of a servant. E ele tomou a forma de servo. Here is a king, Ele era o rei, king of kings, o rei dos reis, and the Lord of lords, senhor dos senhores, born in a mansion, nascido numa manjedoura, the creator of the universe, o criador do universo. and come with no honor, E ele veio sem nenhuma honra and make himself a servant. e tomou ele mesmo um servo. And now he said, follow me. E ele disse, agora sigam-me, Follow my example. sigam o meu exemplo, Follow the way I live, follow the way I am. sigam-me na forma que eu vivo e na forma que eu sou. And then it says, verse 8, being found in the fashion of man, and he humbled himself. E vimos no versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Say again, himself. He chose to be humble. Novamente ele mesmo, ele escolheu ser humilde. He was not made humble. He chose to be humble. Ele não se fez humilde, ele You escolheu cannot be ser a humilde. servant except you choose to be a servant. É impossível que queremos ser um servo se não escolhermos ser um servo. And then it says here, and become obedient. E depois continua a dizer, sendo obediente. This is another thing. If you want to be a servant, another characteristic. É of outra a servant, característica que um servo tem que ter. you need to be obedient. É necessário ser obediente. You know what obedient means? E sabem o que significa ser obediente? Follow without commentaries. Seguir sem comentários. When the Lord says, Aquilo que o Senhor disser, yes, sir, and do it. sim Senhor, e fazê-lo. If you do well, that's not obedience. Se começarmos a questionar, isso não é obediência.
even if you do what he said, and if you commented, then you are commentator, not obedience. You are Mesmo not se nós fizermos o que ele diz, mas comentarmos, então não é Sim. obediência. to serve required meekness. Meekness, be small, make yourself Para o small. servir é necessário sermos menores. And then 1 Peter chapter 5, E em 1 Pedro 5, 5, and this is kind of bring us to the next chapter next week. isto introduz a próxima semana, In the be a servant to others. ser um servo de outros. 1 Peter 5:5. 1 Pedro 5. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. I will close with this. The time is short. Vou finalizar com isto, But it says here, you know what? If you don't submit to others, mas diz aqui, se não se sujeitarem uns aos outros, how can you pretend to submit to God? como é que pretendem sujeitar-se a Deus? See, humbleness, submission begin locally where you are. A submissão começa localmente onde nós estamos, In the church, quer seja na igreja, well, first in our heart, of course, primeiro em nosso coração, claro, but then in the church, mas depois na igreja, in your home and your work. na nossa casa e no nosso trabalho. And when we are humble ourselves here, when we are servant of others, E quando nós nos humilharmos a nós mesmos e somos servos de outros, we can serve better God. nós podemos servir melhor a Deus, Because we already have no problem to submitting to somebody else. porque nós já não temos nenhum problema em submetermos aos outros. The Heavenly Father, help us to be good servants, Lord. Querido Deus, ajuda-nos a ser um bom servo. Lord, I want to be more like you. Senhor, eu quero ser mais como Tu. And I think every follower, every Christian is supposed to be that way. E eu acredito que cada cristão, cada seguidor deva ser dessa forma. Help us, Lord. Ajuda-nos, Senhor. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amém. We have 15 minutes intervalo. Temos intervalo de 15 minutos.